Olá, tudo bem? Me chamo Gustavo e vou passar nesse vídeo então minhas impressões e experiências sobre a HP Prime. Então, para fazer esse vídeo, eu compilei minha própria experiência com a calculadora e também perguntei a alguns amigos quais são os pontos positivos e negativos na opinião deles, né? Então, acredito que as informações aqui vão se complementando ao longo do vídeo e para fazer uma análise bem completa. Bom, comprei essa calculadora em 2016 e desde então eu uso ela sempre que possível. Foram raros os momentos que eu tive que usar outra calculadora. Então, primeiramente, vou apresentar ela, né? Então, aqui é o case dela, onde ela fica. Ela tem um tamanho bem razoável. Particularmente, eu acho ela uma calculadora muito bonita. A tela dela é bem grande, dá para visualizar bem o que está fazendo. E, além disso, ela tem muitas funções e que não é complicado, né, de aprender a mexer. Então, ela tem alguns aplicativos, então, como, por exemplo, função, gráficos avançados, folha de cálculo, que é parecido com Excel, nas telas de cálculo, né? Tem as funções dela, então tem funções matemáticas de máximo, mínimo, funções aritméticas, trigonometria, tem funções de resolução de equações, tem a parte de simplificar, na parte algébrica, né? Tem a parte de simplificar, colecionar, expandir, compor, várias coisas, e ela ainda traz a possibilidade de você escrever seus próprios programas, né? Escrever suas próprias funções. E a linguagem é bem simplificada. A tela é colorida, é touch, então você consegue visualizar bem, mexer nela. Além das funções apresentadas no teclado, tem algumas exclusivas da tela. Então, como por exemplo, quando eu aperto a caixa de ferramentas, tem algumas aqui na tela, essas pretas, que elas são exclusivas da tela, né? Então, para você acessar elas, você tem que apertar na tela. E isso é um complemento do teclado dela que eu acho bem interessante. E em cada hora esses botões ficam diferentes. Então na folha de cálculo, por exemplo, vira outras coisas. Dentro dos aplicativos também tem diferentes funções para eles. A calculadora é bem grande, mas ela não é pesada. Ela é suficientemente robusta, né, para trazer aquela sensação de firmeza, de segurança, mas não é tão pesada a ponto de trazer um desconforto na utilização dela. Então já vamos para o assunto, né? Quais são os pontos positivos e negativos? Então, na minha opinião, ela tem como pontos positivos a bateria, ela é muito durável, então não tem que comprar pilha, como por exemplo a 50G, a bateria fica aqui. Ela é semelhante à bateria de um celular. E já vi alguns amigos que têm a 50G, por exemplo, eles tiveram que carregar algumas pilhas na mochila para se caso a pilha acabasse no meio da prova. Com essa daqui, além da bateria durar muito mais, o carregador dela é semelhante ao do celular, USB, né? E você consegue carregar ela pela tomada, ou pelo computador, ou até mesmo por power bank. Se você tiver um power bank, pode carregar na sua mochila para o seu celular e para sua calculadora quando você precisar. Ela é bem simples de usar, bem intuitiva, então tudo está em português nela. Então aqui nos aplicativos, você aperta e vai para o aplicativo, as teclas são bem específicas, né? Então se você quer acessar uma tecla laranja, você aperta o botão laranja. Quer acessar uma tecla azul, aperta o botão azul. Então o primeiro passo para você começar a mexer nela é muito simplificado. Então aqui essa parte de baixo é bem parecida com qualquer outra calculadora científica e a parte de cima vem os complementos dela, né? A tela grande também facilita a visualização do problema. Então, por exemplo, eu também tenho a calculadora 10S, que é essa daqui, que vai aparecer agora, que é uma científica comum. Geralmente o pessoal usa ela ou a Cássio, que é essa daqui. Nessas duas calculadoras, a visualização é só de uma linha de cálculo, então você precisa encher de parênteses para você conseguir separar aquelas equações que você está escrevendo e não se perder na conta, né? Já essa daqui, a visualização ela é ampla e é bem mais intuitiva, então é muito visual e o histórico fica na tela para você sempre perceber, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma equação muito grande ou então um somatório. Então você vem cá, aperta o somatório e está na tela o que você precisa fazer, onde você precisa preencher, né? Você aperta para cima, para os lados e vai navegando, ou você também pode clicar onde você quer. Então, quero fazer uma integral, tá aqui a integral já formado, o formato dela, né? Quero fazer uma derivada, então por aí vai. Outro ponto positivo, ela possui diferentes aplicativos, diversos aplicativos, na verdade, né? Então tem funções, visualização de gráfico, folha de cálculo, tem a parte de geometria e solução triangular, que essas aqui você entra com um formato, entra com os ângulos e ela devolve as informações que faltam. Então essa solução triangular é um grande Pitágoras aqui. Você vai colocando tudo que você precisa, não só no triângulo retângulo, num triângulo qualquer também. Então ajuda bastante, ela facilita muito o serviço, né? Além disso, além desses aplicativos, ela tem muitas funções pré-definidas, né, como eu já falei. Então, tem função de máximo, mínimo, aritmética, aí aqui tem a parte de resolução, então você consegue resolver um EDO, um sistema linear, um polinômio também, tem várias formas de trabalhar com polinômio, então já tudo vem pré-definido. E se você não encontrar alguma coisa que você precisa, você também pode escrever
esse programa. Também tem um emulador para computador, e essa parte do emulador é sensacional, então fica até o final que eu explico um pouco melhor como é que funciona esse emulador. E como ponto negativo, que também eu percebi durante a utilização, que eu vejo é que se você não for utilizar muito a fundo as funções, então todas essas funções aqui ou alguns aplicativos, talvez a 10S ou a Cássio consiga suprir o que você precisa, né? Porque é justamente essa infinidade de possibilidade que a Prime oferece que é o diferencial dela. Então, se você utilizar realmente só o simplificado, né, aqui cosseno, seno, as operações básicas, talvez essa calculadora seja uma bala de canhão contra uma formiga, que não o professor meu fala às vezes. E bom, para essa análise ficar um pouco mais completa, como eu disse no início, eu pedi para alguns amigos meus que também têm a Prime para elencar os principais prós e contras. Para não ficar muito repetitivo, eu vou transformar tudo que eu falei aqui do lado numa planilha, numa tabela, né? Como bom estudante de engenharia gosta de tabelas e planilhas. E vou acrescentando aqui a pontuação, né? Vamos fazer dessa forma aí para conseguir acompanhar como que tá a opinião de todo mundo. Se tiver algum ponto que não tiver aqui ainda, eu vou acrescentando nas linhas de baixo e mexendo nessa pontuação. Uma amiga minha, ela disse que os principais pontos positivos são que ela é muito fácil de aprender, de mexer e aquela parte de visualização, né? A visualização está aqui, se você quer colocar em graus ou em radianos está aqui, se quer ver data está aqui, então a tela dela é muito fácil de visualizar as coisas. Por ela ser desse jeito, então tem muitas equações que são muito grandes, então por exemplo na resistência dos materiais, na parte estática, na mecânica dos fluidos, tem muita equação que é muito grande e que você tem que ir fazendo por partes para você acabar evitando o erro. E aqui você consegue escrever a equação inteira que ela vai acompanhando. Além disso, ela trouxe também a possibilidade de implementar PDF aqui, o que é realmente interessante. Então tem como você colocar PDF nela, pela tela ser colorida e grande, tem como você visualizar esse PDF de uma forma muito facilitada. Um outro ponto também que ela citou é programar novas funções, né? Essa possibilidade de você personalizar sua calculadora. A bateria ser recarregável também ela falou que é um ponto muito interessante. E o ajuste de brilho da tela. Então, para você ajustar o brilho, você segura a tecla 1 e aperta o mais ou o menos. Então, você vai ajustando o brilho e aí você consegue controlar a duração de bateria, visualização. Se a sala está muito clara, você consegue aumentar o brilho para visualizar melhor. Ou então, para não atrapalhar, por exemplo, no vídeo agora, eu diminui o brilho no mínimo. Então, isso aí ela falou que ajuda bastante no dia a dia. Já como pontos negativos, ela trouxe que o preço é o principal ponto impeditivo de ter essa calculadora. E algumas coisas ela disse que são mais fáceis nas simples, né, na Cássio, na HP10S. Ela teve um problema, que essa calculadora aqui não queria carregar, mas aí ela disse que ela resetou a calculadora e voltou tudo ao normal. Então foi um sustinho momentâneo. Para resetar a calculadora é bem simples. Você pega uma lapiseira ou alguma coisa assim, coloca a ponta aqui e puf, resetou. Ela só reinicia o sistema, né? Limpa a memória. E ela falou também que achou um pouco confusa a divisão Home, que é essa tecla aqui, e Cássio, porque as duas são para você realizar contas, né? Mas cada uma tem as suas especificidades. E se você também tem dúvida nisso daí, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo explicando um pouco melhor sobre a diferença de cada uma dessas teclas, qual é o potencial, né, de cada uma dessas teclas aqui. E agora passando, né, para outra pessoa, uma outra amiga minha me disse que os pontos positivos dela, os principais pontos positivos, é a facilidade que ela traz até mesmo nas contas mais simples, justamente pelo fato de visualização na tela. Então ela também tocou nesse ponto aí. Como ponto negativo, ela disse que não conseguiu encontrar naquele momento, ela só comentou que o preço para ela não foi impeditivo, porque quando ela comprou, também foi lá para 2017, a Prime foi mais barata do que a 50G. Então foi uma decisão bem lógica a ser tomada, né? Um outro amigo disse que, na opinião dele, o principal ponto positivo é a capacidade de resolver problemas matemáticos. E além disso, ele também disse que ela é uma calculadora bonita e também o touch facilita muito para ele, né? Todos esses pontos. Dos negativos, ele falou que ele achou muito difícil de usar e aprender a usar muitas das funções que ela oferece. Então, por exemplo, tem algumas funções escondidas que se você apertar Shift Unidades, que é um botão de unidades, aqui nas ferramentas tem uma ferramenta que converte unidades. Então, se quer converter de metros para centímetros, ela converte. Claro, coisas mais complexas também. Então, aqui nas unidades você tem toda a parte de quais unidades ela trabalha, né? Então, em potência, pressão, força, energia, você consegue fazer a conversão de todas essas unidades entre elas. E aqui fica um parênteses, né? Se você também tem dificuldade de acessar alguma função, deixa aqui nos comentários que eu vou... E acompanha o canal, né? Eu vou tentar responder essas perguntas e algumas outras também, criando novos vídeos e trazendo aí algumas resoluções para desmistificar
a utilização da Prime. E além desses pontos, né, ele disse que não gosta muito da capacidade da bateria e nem da velocidade de carregamento, mesmo elas sendo razoáveis, segundo ele. Então, talvez ele quisesse que a bateria durasse mais, não sei, isso aí eu não entendi muito bem. A bateria comigo, né? Vamos falar da bateria agora, aproveitando esse ponto que ele deixou. Quando eu uso direto, então, estudando para a prova, fazendo trabalho, no dia a dia de sala de aula, ela dura 2 semanas, 3 semanas comigo. Além de ter aqui também a visualização de qual é a carga dela, né? 75% agora. E quando tá em época mais tranquila, então férias ou meio de período, né, assim, que não tem tanta prova, ela dura 1 mês e meio, 2 meses. Então, a duração para mim é muito boa. E quanto ao que ele falou de capacidade dela, eu acredito que a dele seja igual à minha, que é a primeira versão que teve. Que, pelo que eu entendi, olhando na internet, essa versão aqui é um pouco mais simplificada, não entendi muito bem quais são as limitações dela em termos de processador e memória, mas eu acho que a memória interna dessa daqui é 20% menor do que a outra, mas como é que sabe, né? Como que sabe qual que é a sua calculadora? Então você aperta aqui a tecla Help, vem Árvore sobre HP Prime, você dá um outro clique e é aqui, ó, a versão do hardware A. As que vendem hoje em dia eu sei que são versão hardware C, então elas aparentam ter uma capacidade um pouco maior. Um amigo que não tem uma, mas que já usou algumas vezes, também colocou a experiência dele. Então, como pontos positivos, ele também comentou sobre a possibilidade de colocar aqui, converter algum arquivo de Excel ou PDF também para visualizar dentro da calculadora. E ele disse que ela é muito mais fácil de navegar nas coisas que não são basicão. Então, naquelas funções mais específicas, que o meu outro amigo falou que ele achou difícil, esse daqui achou bem simplificado. Então, acho que isso vai de pessoa para pessoa, quão afinidade você tem, quão você está fuçando na calculadora, né? E segundo esse amigo meu, ele disse que a Prime é bem mais fácil de pegar o jeito do que a 50G. Então, quem nunca viu a 50G é essa calculadora aqui. Como ponto negativo desse meu amigo, ele disse que o preço, então um impeditivo que faz ele não comprar a calculadora hoje, é o próprio preço. Pelo quesito da calculadora gráfica em si, então se você quiser usar só para visualizar os gráficos das equações, ele disse que a 50G não fica muito atrás do que ela entrega. Então, não teria problema dele pegar uma 50G que hoje está mais barata do que a Prime, no caso, né? E ele também comentou que alguns professores não gostam da Prime especificamente, por conta desses inúmeros recursos que ela oferece, né? Então, eu particularmente já passei por isso, tive um professor que não deixou usar calculadora gráfica, só científica simples, só que isso daí não foi só para Prime, quem tinha a Texas ou a 50G também não puderam utilizar, usaram a calculadora científica simples. Mas esse foi o único momento, sabe? Não tive nenhuma perseguição por algum professor, só por eu ter a Prime em específico. E por fim, tem uma amiga que também não tem a Prime, ela tem a 50G, mas ela já usou a Prime algumas vezes. Ela trouxe como pontos positivos também o PDF e a planilha, porque isso ajuda muito a converter os arquivos, né? Então, pegar do computador e passar direto para a Prime, essa conversão de arquivos é muito facilitada. E o negativo é o preço, né? Então, ela disse que foi isso que levou ela a comprar a 50G. E como dicas finais, veja bem qual que é o seu objetivo com a calculadora, se precisa para coisas simples ou para coisas mais complexas, né? Então, por exemplo, eu fiz a disciplina de resistência dos materiais e foi incrível, assim, eu programei ela para fazer cálculo, por exemplo, de momento de inércia e isso me ajudava muito. Então, apesar de ser uma conta simples do momento de inércia, é uma conta chata, porque ela é grande, tem que prestar atenção nos detalhes para não errar. Então, eu programei ela, só introduzia os valores da seção e ela já devolvia os momentos de inércia. Então, se você quer uma calculadora para ficar no básico, então escrever tudo certinho assim, escrever a conta por extenso, né? Mas sem tentar automatizar essa conta, talvez vale mais a pena continuar na científica, uma de R$ 50, alguma coisa assim. Mas se seus planos é automatizar essas tarefas repetitivas, então na prova eu economizava 40 minutos, 50 minutos só por causa dessas tarefas repetitivas. Se o seu plano, né, é realmente automatizar algumas tarefas repetitivas, utilizar planilha, gráfico, aproveitar realmente as funcionalidades dela, aí ela é uma forte concorrente para as outras aí. Bom, espero que esses pontos trazidos possam te ajudar na escolha de alguma forma, mas antes de encerrar o vídeo eu gostaria de dar uma dica. Antes de comprar a sua, se você ainda não comprou, baixa a versão do emulador dela e faz os testes. Então, para ver se ela atende suas necessidades, se você gosta do estilo dela, né? Tem outro vídeo aqui no canal que eu explico certinho como fazer para ter essa versão dela no seu computador. É totalmente grátis e oficial, a HP que fornece esse emulador grátis. E o emulador, ele tem essa mesma cara da calculadora,
só que vai ficar dentro do seu computador, né? Então a única coisa que você não vai conseguir avaliar na calculadora é a capacidade de desempenho dela. Então se você quer fazer uma conta muito grande, na calculadora real você vai ver se ela demora ou não. No computador não vai ter esse tempo de cálculo, porque vai usar o processador do computador, né? Então esse é o único ponto que você não consegue ver. Mas em questão de utilizar essas funções aqui, escrever programa para ela, testar tudo certinho, a do computador faz 100% das coisas que essa daqui também faz. Mas até hoje, nesses 4 anos usando, escrevendo programas para ela, eu nunca tive nenhum problema. Sempre testei no computador primeiro para depois passar para ela, nunca tive problema nem no computador e nem nela. Se eu tiver esquecido algum ponto positivo ou negativo dela, então por favor deixa aqui nos comentários para ajudar o pessoal que está vendo se vale a pena ou não, né, a compra. E além disso, você está em dúvida de como fazer alguma determinada ação na calculadora? Por favor, deixa aqui nos comentários também o que é essa sua dúvida, como você quer que essa explicação seja dada, que com certeza eu vou tentar ajudar e quem sabe até mesmo tentar colocar um vídeo aqui explicando, né? E aí também ajuda mais pessoas que precisarem disso. Então, muito obrigado pela sua atenção, até mais.